Alonso vai falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e é com você, Alonso. Muito prazer ter você conosco na noite de hoje. Boa noite a todos. É uma satisfação também estar aqui com vocês, é uma alegria. E a propósito, né, eu estava olhando, a gente às vezes não para observar a grandeza, muitas vezes, das coisas que são apresentadas para a gente, né? Por exemplo, seara, é um dos conceitos de seara, é campo de cereais semeados. Olha que interessante, campo de cereais semeados. Uns chamam de campo de cereais, outros dizem campo de cereais semeados. Isso é importante a gente estar atento, para quê? Para a gente perceber que, por exemplo, nós estamos em um local onde nós fomos semeados pelo Criador. E neste local, seja na seara, casa espírita, inclusive agora virtual, seja no planeta Terra, seja na família, no trabalho, aonde estivermos, nós fomos semeados por sermos sementes de Deus, para florescer. E é lógico, de logo, com esse tema, bem-aventurados aflitos, a gente lembra também da aflição que passa, por exemplo, a semente para germinar. Ela não nasce do nada, não é? Inclusive, sim, ela é enterrada no solo escuro, a terra por cima, o calor e tudo mais. Mas, no entanto, após, digamos assim, algumas dificuldades, alguns desafios por que ela passa, enquanto ser vivente que está desabrochando, ela vem, aparece, floresce, surge já com uma outra natureza, né? No sentido de amplidão do que ela estava como semente e do que ela alcançou a partir do broto que surge. Então é com essa ideia inicial, partindo do próprio nome do grupo que nós estamos aqui agora neste momento, que nós queremos destacar essa questão, saudando a todos, agradecendo a Deus a sagrada oportunidade que temos de estar aqui. Lembrando, sou apenas um facilitador de reflexões, o Mestre Jesus. E na noite de hoje, juntos, nós vamos estudar, como bem disse a nossa irmã, nós vamos estudar um pouco, conversar um pouco, trocar ideias sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, bem-aventurado os aflitos, a importância desse tema, ela por si só já mostra, não porque eu estou trazendo esse tema, mas porque nós estamos em tempo de pandemia. Pandemia lembra pedagogia também. Poxa, como assim? Olha, eu vou deixar claro isso. Nenhuma ação no universo acontece sem que Deus tenha ciência. Nada acontece sem a sua permissão. Nada acontece por acaso. Isso é uma frase que repete muito, mas nem sempre a gente observa a grandeza dessa frase. Já observaram isso? Concordam? Examine. A gente diz, nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. No entanto, a profundidade dessa frase, se nós entrarmos nela como uma cebola que você começa a descascar e começa a encontrar o miolo, você começa a perceber que existe algo muito maior do que os meus olhos muitas vezes alcançam, do que os meus ouvidos, do que os meus sentidos físicos podem alcançar. É bom observar esse detalhe para que a gente fique, digamos assim, mais situado no campo que nós existimos, que é o campo do espírito imortal. Claro que há aqueles que ainda enxergam a vida apenas na materialidade. E isso não está, digamos assim, fora do contexto. Porque se nós temos dois elementos gerais do universo, que é o espírito e a matéria, o princípio inteligente e o princípio material, se está se tratando só do espírito material, é porque a pessoa ainda não teve contato, ou pelo menos não se permitiu conhecer o princípio espiritual. E daí tem dificuldade até de aceitar a ideia de Deus. Porque o Cristo nosso Senhor, né, o autor inclusive dessa bem-aventurança, ele disse para nós que Deus deveria ser e será, no tempo certo, adorado em espírito e verdade. E essa adoração é no sentido de comunicação, conexão. Não é uma adoração cega, não. É uma compreensão da existência de Deus. É chegar a um momento, como chegou certa feita
Carl Gustav Jung, considerado um dos pais da psicologia analítica, um dos discípulos de Freud, que descendiu dele, porque enxergou algo mais do que a matéria. E olha que Freud já alcançou muita coisa, porque ele despertou para nós o olhar para o inconsciente, aquilo que a gente não enxerga ainda, mas que influencia na nossa vida. Só que Carl Gustav Jung foi além, percebendo que havia algo mais. E ele, em uma das suas entrevistas na BBC de Londres, ao ser perguntado se ele acreditava em Deus, ele disse que não precisava de acreditar em Deus. Na verdade, ele sabia de Deus. Olha que interessante, sabia de Deus, né? Porque uma coisa, digamos que quem até a primeira vez está chegando aqui no Ceará, né, nesse local maravilhoso de luz, alguém está chegando aqui pela primeira vez, pode imaginar assim, alguém não me conhecia, dizer, eu ouvi falar que existe um cara chamado Alonso, um irmão voluntário do trabalho voluntário do Espírito, do movimento espírita, que faz palestra. E até então ouviu falar. Ao ser apresentado aqui, ainda que virtualmente, está sabendo que eu existo. Não é uma notícia, eu existo. E a partir do momento em que eu existo, não vai, que eu sei que vocês sabem que eu existo, não cabe mais o raciocínio de dizer eu acredito ou não acredito que o Alonso existe. Percebeu? A gente está tentando fazer uma comparação para a gente observar que quando a gente busca conhecer Deus enquanto inteligência suprema, enquanto amor supremo, o amor é excelso, é tão grande o amor de Deus que João Evangelista fez questão de, na sua primeira carta, né, do João Evangelista, que tem um evangelho também, mas ele fez cartas também, João fala na carta dizendo, amados, amai-vos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Aí o porquê é que é importante. Ele diz, porque Deus é amor. Como é que você pode falar que conhece a Deus se você não amar? Olha a importância do amor. Então, a atitude de amor é uma conexão com Deus e um afastamento da dor. A atitude de amor. Nessa nossa fala sobre os bem-aventurados aflitos, capítulo 5, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto sempre de fazer um esclarecimento, para quem é da área já conhece a doutrina espírita, não, mas para quem não conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um outro evangelho, não. É o mesmo Evangelho de Jesus. Tanto é que Kardec faz questão de citar os capítulos e versículos para quem quiser conferir. Apenas, digamos assim, é o suprassumo na visão de Kardec enquanto educador. O manual de interpretação do Evangelho ele construiu com os espíritos. As condições morais, as lições morais, as diretrizes que podem nos auxiliar. Quando ele fala essa palavra moral, Kardec já define na doutrina espírita, nos mostrando de que moral é a distinção entre bem e o mal. Então, um comportamento moral está ligado nessa distinção. E então, Kardec faz questão de, junto com os espíritos, selecionar as principais lições de Jesus para a condução da nossa vida e faz interpretações. Mas não foi à toa, tá? Não foi, tem uma sequência. É interessante isso, né? A gente observar que existe uma sequência para poder a gente compreender essa estrutura. Ele não coloca à toa. Tudo uma sequenciazinha, né? A gente vai falar daqui a pouco, mais adiante, para você entender Jesus e a base do seu evangelho no Evangelho do Espiritismo. Mas de logo, a gente já vai mostrando para você que começa com Jesus falando que não veio destruir a lei. Passa necessariamente para Jesus dizer que o reino dele ainda não é deste mundo, que há muitas moradas na casa do Pai. E sabe como é que vai nesse roteiro, nesses capítulos iniciais, ao ponto de chegar, dizendo logicamente que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, para depois chegar nos aflitos. E olhe que bem-aventurados aflitos não é a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte. Não é. Né? Então, a gente vai, eu queria trazer para você comigo hoje à noite, para que a gente, estudando o Evangelho junto, a gente possa sair daqui, lógico, uma noite seja útil, né? E a gente dizer, poxa, valeu a pena a gente ter parado para conversar um pouco sobre esse tema. Então, eu trouxe 3 perguntas básicas para a gente analisar junto. Tem um tema, bem-aventurados aflitos, e eu elaborei 3 perguntas
para que eu e você, é uma forma de você abordar um tema através de perguntas. O que é bem-aventurança? O que é uma bem-aventurança? Né? Qual o significado dessa palavra? Já que eu falo bem-aventurados aflitos, é importante que eu entenda bem-aventurança e bem-aventurados. A segunda pergunta, por que são bem-aventurados aflitos? É complicado você entender, não é? Chegar assim e dizer, poxa, como é que bem-aventurados aflitos, pô? Bom, depois que a gente entende o que é bem-aventurado e depois dizer que é bem-aventurado quem é aflito, como assim? Deixa eu entender esse negócio. Aí vem a última pergunta, que aí fecha o raciocínio, no sentido de completa, não fechar, não, porque a verdade é que as perguntas têm o dom de abrir a pesquisa. A resposta, ela fecha naquele ponto, mas não quer dizer que eu estou dando a resposta definitiva. Eu estou dando as respostas que eu, dentro do meu conhecimento, do meu estudo até então, me permite dizer. Não é a última palavra. O estudo sempre pode ir além, sempre. É como eu falei da cebola, você vai descascando e vai aprofundando. Então, a última pergunta que completa, quais são os aflitos que serão consolados? Quais são os aflitos que serão consolados? Isso é importante a gente parar para verificar, né? Se eu estou falando de bem-aventurados aflitos, bom, o que é bem-aventurança? E por que é que existe a bem-aventurança? Por que existem os aflitos? E aí vem a pergunta que fecha, quais são os aflitos que serão consolados? E em tempos atuais, em que nós passamos por desafios da pedagogia da pandemia, no sentido dos ensinamentos que nós podemos auferir, trazer para nós, na situação trabalhosa que vivemos, não podemos desconhecer, logicamente, a realidade. Há irmãos nossos que perderam emprego, que perderam entes queridos, não é? E gente que está internada, entubada, tem gente que está esperando vaga na UTI. São desafios. Mas se eu olhar a pandemia assim, sabe o que é olhar assim? Olhar, só vejo isso, é complicado. Uma visão mais pontual e materialista, eu vou me sentir mal. Mas se eu fizer assim, me permitir pegar, examinar, eu sei que existe a pandemia, mas examinar ela, vendo que existe todo um contexto ao redor. Toda uma pedagogia divina para nos ensinar. Todo mundo sabe que a gente já vinha, ainda tem gente que se mantém nesse ritmo. Diminuiu um pouco, mas um ritmo muito acelerado das conquistas materiais. Do gozo de imediato, do aproveitar, do encurtar. Eu queria dizer curtir a vida, mas é quase encurtar a vida. Tem algumas posturas que algumas pessoas têm. No entanto, freio de arrumação, aquela parada, o lockdown que houve no começo, que está precisando de novo para acordar as pessoas, para diminuir o contágio, para que as pessoas se respeitem usando as máscaras, distanciando socialmente, respeitando a saúde do outro e a própria saúde. Muita gente ainda não despertou. Tem gente querendo voltar ao que era antes. Eu quero voltar ao que era. Não. Voltar, o novo normal é no sentido de um novo momento da humanidade. Nós não vamos voltar ao que era antes, não. Isso é ilusão. Até porque não é essa a pedagogia. Não é esse o objetivo da pedagogia divina, ao nos encaminhar para passar por um momento tão doloroso como é esse nós que estamos vivendo. No entanto, e aí eu convoco vocês, se me permitam, para que a gente toque uma música antes de continuar, que eu gosto também, você que me conhece sabe, de trazer a música para nosso caminho, né? Interrompendo um pouco as análises cognitivas, intelectuais, nós vamos trazer uma música para você refletir neste momento atual em que nós estamos vivendo, né? Nós vamos trazer para você, espero que vocês possam, logicamente, quem souber cantar, canta, quem não quer, pelo menos aproveite, para refletir um pouco sobre a letra. A letra da música, amai-vos uns aos outros. Esse é o nome da música. A letra vocês vão ver agora.
a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu os aliviarei, os aliviarei, eu os aliviarei. O meu jugo é suave, meu fardo é leve, seja onde for. Basta que observes em tua vida a lei do amor. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como ama você, fazendo aos outros o que gostaria que fizesse a você. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Ame aos seus inimigos e faça o bem aos que odeiam você. Ore pelos que nos perseguem e caluniam. Tenha certeza, é o melhor a fazer. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Como eu vos amei. Bom, meus irmãos, nessa música nós tentamos fazer um pequeno resumo, ou melhor, não é resumo, mas elencar algumas lições basilares que Jesus trouxe para nós no seu Evangelho. Começando quando ele coloca o amar a Deus sobre todas as coisas. Só aí, se eu quisesse, não precisaria falar mais nada. Nem eu, nem você. Pondere. A situação que você está vivendo agora, que pode não ser fácil, em casa, no trabalho, com você mesmo, eu comigo mesmo. Essa situação, ela tem a ciência de Deus. E assim como você e eu, qualquer um, e eu agora atualmente posso falar com mais propriedade, porque eu estou pai de 2 gêmeos, um menino e um menino, e Léo e a Thier, de 4 meses. Então eu posso perceber que eles, como crianças que são, por vezes não entendem por o que tem que passar. Um banho, para eles, às vezes, pode ser motivo de alegria, às vezes pode ser um momento de agonia. O demorar para mamar, para comer, pode ser um momento de agonia. Então, nós às vezes agimos assim. Às vezes nós não compreendemos. Por que eles agem assim? Porque eles não compreendem. Às vezes nós não compreendemos a situação que estão vivendo. Daí a importância de eu começar a perceber, parar, e na pandemia, no momento em que eu vivo, quando eu cito pandemia, porque todos estamos vivendo essa situação, digamos assim, que acelerou, está acelerando a nossa busca de nós mesmos. Porque estamos em transição planetária. Não podemos achar que ficaremos todo o tempo em passo lento. A gente tem que acordar. É preciso acordar. E o acordar para o momento em que nós vivemos, que é o momento presente. Por isso que o poeta diz: o passado é história, o futuro é mistério, o dia de hoje é um presente que deve ser levado a sério. O dia de hoje,
Hoje é o momento de você e eu mudarmos. Eu posso analisar o que houve, posso pensar no que vai chegar, mas é hoje, no momento atual. E no momento atual, são atualíssimas as lições de Jesus. Quando ele diz bem-aventurados os aflitos, e eu trouxe a pergunta do que é uma bem-aventurança, nós podemos iniciar imaginando, como disse no começo, a base que ele trouxe para o Evangelho. Quando ele traz no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca essa lição de Jesus no capítulo 1, não vim destruir a lei de Deus. Nós somos regidos por leis imutáveis, perfeitas e sábias. A lei que nós mais conhecemos, aquela que Jesus anunciou, e às vezes a gente não está atento, às vezes, a ela, a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. A gente ouve popularmente alguém dizer para a gente, olha, ninguém planta macaxeira para colher inhame. Nós vamos colher exatamente o que plantarmos, por isso que é ideal que a gente plante coisa melhor. Escolhamos as sementes que plantemos. A nossa sorte, e eu acho isso muito bom, é porque isso é justiça, mas também Deus é soberanamente justo e bom, porque Ele também nos dá a oportunidade de recomeçar. Todo dia é um dia novo para recomeçar. Todo dia é um dia novo para recomeçar. Vida que segue, vira a página, aprenda a lição. Se não virar a página, não lê o livro. A vida é um livro que a gente precisa ler diariamente. Então, quando Jesus diz não vim destruir a lei, que ele, o governador espiritual do planeta, submeteu-se a isso. Ele desencarnou. Não vou desencarnar não, porque eu sou governador. Não, desencarnou. Passou pelo sofrimento, pela dificuldade, para nos mostrar que é superável. Apareceu depois, ressurreto que foi, apareceu para mostrar ao discípulo que a morte não existe, que é apenas um estágio temporário na vida permanente e imortal do Espírito. Mas nos alertou também que não é dele ainda neste mundo o reino. Por quê? Porque ainda não é o amor que está prevalecendo em todos os momentos, tá? Pare para examinar. Será que em todo momento a gente consegue ser, por exemplo, gentil, educado? A gente consegue, vamos dizer assim, fazer o mínimo, né, de cortesia um com o outro? Quando a gente vai dizer para alguém alguma coisa que a gente não gosta, quando chega numa compra que o vendedor não nos trata bem, ou a gente acha que ele está querendo empurrar alguma mercadoria, será que eu tenho a gentileza e a grandeza da gentileza de dizer, não, meu amigo, muito obrigado, não vou querer nada comigo, me desculpe, mas tá, e sair e tal. Então, são as situações diárias, cotidianas, que nos fazem examinar como nós estamos. Nós trouxemos, inclusive, uma mensagem reservada ali, a mensagem de Emmanuel, que nós vamos falar sobre aflição. Também sobre aflição. Uma pequena mensagem dele mostrando algumas coisas do cotidiano para a gente ficar atento. Então, quando também Jesus diz que no capítulo 3 há muitas moram na casa do meu pai, está dizendo que existem várias casas, vários planetas, mas também está falando de vários níveis de consciência. Estágios de consciência. Eu posso estar, digamos assim, numa tranquilidade, porque eu estou buscando cumprir o dever, ou eu posso estar perturbado, a morada que eu esteja seja de perturbação, porque eu não estou cumprindo o meu dever. Não estou buscando, por exemplo, o alto amor. Não comer, por exemplo, açúcar se eu sou diabético. Não comer sal se eu não posso ter hipertensão. E por aí vai. Cuidados que a gente precisa ter, que muitas vezes a gente não tem, e amor diariamente, que a gente precisa ter na nossa vida. Então, quando Jesus diz também que ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele está mostrando que essa volta ao nosso planeta, ela é necessária para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa evoluir. E ele fez isso, essas mensagens que são, Kardec coloca como a base do Evangelho segundo o Espiritismo, quando você olha o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro e o quarto, não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, e ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo, é a base do Evangelho de Jesus. Depois, então, é que ele introduz no capítulo 5 a bem-aventurança, que não é a primeira, como já dissemos, porque a primeira no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, a primeira, ela é a bem-aventurados os aflitos, os humildes. Algumas traduções já dizem humildes, algumas outras ainda dizem pobre de espírito ou pobre em espírito. Mas veja, as bem-aventuranças já são um resumo do resumo. Porque, por exemplo, o Sermão do Monte, esse discurso de Jesus, discurso no sentido formal, de uma plataforma de vida para cada um de nós, diretrizes para a nossa vida, ela veio
para nós, para nos nortear a vida. Por isso que Jesus fez questão de reunir. E olha que ele subiu o monte, ou seja, para você poder alcançar isso daí, a gente tem que se elevar, tem que subir, elevar o raciocínio, compreender além. E a gente está tentando fazer isso agora à noite. Por isso que, quando a gente fala de bem-aventurança, o que é uma bem-aventurança? É um estado de tranquilidade, de paz, de felicidade, que se alcança agindo de determinada forma. Então, no complemento dessa frase, bem-aventurados os aflitos, vem, porque serão consolados. É a consequência de quem está aflito e não se desespera. Que busca compreender porque está desesperado. Por que do sofrimento? As dificuldades. Observe que no Sermão do Monte, Jesus traz um suprassumo de toda a sua doutrina. Se você olhar os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, no Sermão do Monte, que lá Lucas vai falar de Sermão da Planície, porque é uma questão de abordagem de cada um, como cada um viu, como Jesus trouxe, mas na verdade é o Sermão do Monte, da montanha, no sentido da elevação do conteúdo, principalmente. Não havia montanhas, Jesus não eram montanhas tão altas assim em Jerusalém para poder se pensar dessa forma. Mas o bom de deixar claro é isso, que lá no Sermão do Monte, que Jesus fala muita coisa, dentro deles, no começo, logo, ele traz 8 bem-aventuranças. E ela, uma das principais, para aqueles aflitos, para quem vivia na dificuldade, no desafio da vida, para quem vivia numa sociedade em que os poderosos só pensavam em si. Os religiosos queriam cada vez mais privilégios para si. Peraí, eu estou falando do passado e de agora. Bom, cada um analisa aí. Parece que tem alguma coisa a ver com o atual. Algumas pessoas que estão no poder, e com o poder da riqueza, o poder político, o poder de fazer, de realizar, algumas delas estão pensando só em si. E isso gera, às vezes, dificuldade para as outras pessoas. Mas tudo tem retorno. Tudo tem um momento certo para agir. Então, aquele que tem poder, que aproveite para fazer o melhor, para o bem fazer, para poder mais tarde não reclamar porque não fez o bem que podia. Jesus, quando fala do bem-aventurado dos aflitos, ele está direcionando principalmente, não apenas para aqueles que estavam passando dificuldade, como nós citamos agora, a classe mais pobre, os pescadores, os camponeses, não apenas isso, mas aqueles que passavam por dificuldades, inclusive, de compreender por que estavam sofrendo. E é importante a gente ficar atento a isso, porque às vezes a gente fica, por que eu estou sofrendo? Por que eu? Quando se aprofunda na doutrina espírita, eu podia perguntar, por que não eu? Por que não eu a passar por essa dificuldade? E, aliás, por vezes encontramos pessoas em tanta dificuldades tão sérias, que eu digo assim, meu Deus, se fosse eu, não sei se eu aguentaria. Eu conheci uma senhora de 1,43 m que teve 13 gestações, vingaram 10 filhos, doméstica, oitava série, o marido de quarta série, criou 10 filhos, vivendo do salário do marido, esticando o salário, tinha diabetes, hipertensão, depois no final da vida teve Alzheimer, glaucoma, imagina a quantidade de problemas. E, no entanto, até o final da vida, quando se encontrava com ele, perguntava, como é que vai a senhora? Como Deus quer. Olha que sabedoria, como Deus quer. Não é? Essa senhora, porventura, é minha mãe, já voltou para o mundo espiritual, mas ela me dava lição todo dia. Eu digo, meu Deus, que elevação para mim, que merecimento eu tenho. Não tenho merecimento, acho que é bênção mesmo ter a mãe que eu tive. Que nas dificuldades ela dava lição. Assim como nosso Chico Xavier. Chico Xavier é um exemplo de amor e fé. Chico Xavier dizia, e é uma frase que está cunhada aí na internet, você pode pesquisar, ele diz assim, que ele agradecia a Deus as dificuldades, que se fosse facilidade, ele não saia do lugar. Ele quem assistiu o filme fala do Chico Xavier, via carregando uma pedra, como fosse uma penitência, porque ele não conseguia compreender a interação com o mundo espiritual. E ele aceitava o que o padre e o pai dele faziam. Quantas e quantas vezes ele passou por dificuldade para depois, no tempo certo, perceber a grandeza da vida que vivia, se tornando o maior brasileiro de todos os tempos. O maior brasileiro de todos os tempos. Eleição feita pelo SBT. Imagina, alguém que tem dificuldade, e muita dificuldade, para
passar por uma missão tão grandiosa como a dele. A nossa missão, na nossa vida, que começa a nosso lar, e diria até em nós primeiro, é uma missão grandiosa. Às vezes nós ficamos querendo ver fora, conquistar fora, quando, em verdade, nós precisamos conquistar muito mais dentro. O fora é apenas para o sustentáculo temporário da encarnação. É o emprego, é o estudo, as posições que nós vamos ocupar, temporárias. Mas observe que pessoas há, e pode acontecer comigo e com você, que se apegam às coisas como se elas fossem durar para sempre. E é uma causa de sofrimento. Só que é um sofrimento, como diz Kardec, é um tormento voluntário. Eu estou buscando essa dificuldade quando eu poderia utilizar o sofrimento como estímulo ao crescimento. E começar a compreender essa segunda pergunta: por que são bem-aventurados os aflitos? Por quê? No capítulo 5, há um tópico específico, no Evangelho segundo o Espiritismo, há um tópico específico chamado Justiça das Aflições. Causas atuais e causas anteriores. Ora, o raciocínio de Kardec, para nos, fazer compreender, já que Kardec era educador, professor, é colocar um raciocínio simples. Se eu, pode ser que não, mas se eu acredito em Deus, e nesse caso agora nós já compreendemos que não é mais nem acreditar, é conhecer, saber de Deus, se eu sei que Deus existe, e entendo Deus como a totalidade das perfeições, o máximo em tudo, ele é a perfeição absoluta também na justiça, nos seus atributos. Se ele é soberanamente justo, bom, ora, não existe injustiça. Tudo tem uma causa justa. Pode estar acontecendo injustiça nas relações humanas, é diferente. Entre nós, no exercício do livre-arbítrio, causar injustiça um com o outro, e vamos responder. Ninguém causa mal a ninguém sem causar a si também. Ninguém causa mal a ninguém sem causar a si também. Mínima falta, mínima coisa que ele não sabe, um WhatsApp que foi enviado errado, que não devia ter feito, uma mensagem, uma fofoca, nada. Nenhuma falta, nenhum ato de desamor passa despercebido. Também pelo ângulo positivo, nenhuma migalha de amor é deixada de ser registrada na lei em favor de quem emite. Quem nos diz isso é Emmanuel do livro Amor. Cada migalha de amor é registrada na lei em favor de quem emite. Então, eu preciso começar a observar que existem leis que governam o meu comportamento do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista moral, da minha conduta. E essa minha conduta, ela deve ser pautada buscando cada vez mais fazer para o outro o que eu quero que o outro faça para mim. E não fazendo para o outro o que eu não quero que faça para mim. Porque se eu atualmente me esforço para fazer isso, mais para frente ainda nessa encarnação, eu vou ter uma situação mais tranquila. Essa é a possibilidade maior de eu ter uma vida mais tranquila. E quando digo falta de vida tranquila, não é vida sem problemas. É consciencialmente mais tranquila. E aí você passa por dificuldade, uma boa. Porque você vai perceber que tudo isso é como você vai para a academia. Dói o braço quando está fazendo musculação, o exercício dói. Mas é para fazer o músculo. E o espírito precisa se fortalecer para seguir adiante na sua jornada. Então, há sempre, se eu estou vivendo alguma situação que não está legal, há sempre uma causa. Pode ser nessa encarnação, pode ser em outra. E pode, inclusive, ter sido que eu tenha pedido. Não apenas porque estou sendo provado, estou sendo espiado, mas eu quero ir além um pouco mais. Eu acho que dá para eu alcançar um pouco mais. Porque às vezes a gente observa, porque tem tanta gente que passa com tanta dificuldade, fulano tal é tão... acaba gente boa e tal, mas sofre tanto. Bom, ora, se o mestre dos mestres veio para cá e não teve moleza, não tinha nenhuma pedra para encostar a cabeça para dormir, não teve um local para nascer, a não ser o local onde os animais faziam suas refeições, analise. Se Jesus, que é o mestre, passou por dificuldades, quem de nós pode querer passar por facilidade? E olha que nós temos a vida, temos muitas facilidades, muitas mesmo, a gente sabe disso. É porque às vezes nós não enxergamos as bênçãos diárias que nós recebemos. É só imaginar o seguinte: hoje você fez pelo menos uma refeição,
já é abençoado. Você dormiu em uma cama, teve, digamos assim, um local fechado que você pode se sentir protegido para dormir? Tem alguém com quem você possa falar, até desabafar e reclamar, que não deveria, mas a gente faz ainda? Então observe que se a gente tem uma condição financeira mínima para se manter, tem muitos irmãos, milhões de irmãos que não têm nada disso e estão passando por provações maiores. Então a gente precisa enxergar as nossas bênçãos. E Kardec, no livro Céu e Inferno, né, que é o livro que fala das esperanças e das consolações, que desenvolve a quarta parte do Livro dos Espíritos, trabalhando essa questão de como a gente vive aqui, como é que a gente vai viver no espiritual, que nós sabemos que esse estágio nosso aqui é temporário, né? A gente não tem ilusão de achar que vai ficar 200 anos aqui, né? Então, é bom a gente saber que a gente entrou pelo berço e vai sair pelo túmulo, normal, são duas portas, uma de entrada e outra de saída. O que eu preciso, então, ficar consciente é que, de acordo com a minha vida aqui, eu vou viver lá. Nesse livro Céu e Inferno, Kardec traz o Código Penal da Vida Futura. E nos mostra que existem 3 condições, 3, para que eu possa apagar uma falta, uma falha, uma infração à lei de Deus na minha ficha espiritual. 3 condições. A primeira delas, o arrependimento. É eu buscar sinceramente me arrepender. Examinar, meu Deus, eu devia ter feito isso. Por exemplo, eu disse uma palavra que alguém ficou para baixo, desanimado. Cheguei num ambiente, aí o pessoal estava ali conversando, tal, tudo animado, só que tentando abrir um negócio, aí eu chego, isso vai dar certo não, com essa pandemia, oxe, tá vendo que eu não investia dinheiro nisso? O pessoal estava animado, ouviu sua palavra, ou a minha palavra, no caso eu estou dando exemplo de mim mesmo, se isso fosse real, claro, só um exemplo fictício. Aí eu digo aquilo, as pessoas têm uma referência em mim, aí desanima. Imagine a minha responsabilidade. Aí eu, claro, analisando, ponderando, como orientava, né, Santo Agostinho, antes de dormir, fazendo uma análise do meu dia, eu detecto que aquilo que eu fiz foi errado. Então, eu me esforço para entender. Eu não devia ter feito. É o arrependimento. Mas aí, eu tenho também que me lembrar que para que eu não me desestimule disso, a lei de Deus vai fazer com que eu passe pelo que o outro passou. Pode ser que eu vá vivenciar uma situação que eu vá sentir esse desânimo na palavra dos outros vindo para mim. E isso é expiação. Eu passar pelo que eu fiz o outro passar. Mas eu posso, se eu quiser, e aí vem a terceira condição, que é a reparação, fazer isso através de atos de amor. Porque Jesus disse que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se eu disse besteira, desanimei as pessoas, eu posso ponderar e dizer, minha gente, procurar as pessoas que falam assim, naquele momento, eu falei besteira, eu disse sem pensar. Essa coisa da pandemia, assim, mas vejam, como é que eu vou saber que vai dar certo ou não vai? Vocês quem sabe, tanta coisa que está dando certo aí na pandemia, aí você vai reparar, o que é que eu posso ajudar? Em que é que eu posso ajudar vocês para dar certo? Repare. Então, através de atitudes de amor, de atitudes do bem, a gente, digamos assim, diminui, elimina a maldade que fez. Então, são essas 3 condições. O arrependimento, a expiação e a reparação, para a gente poder vencer, limpar da nossa ficha o mal feito. Por isso que tudo isso está albergado no amor. O amor que procura, digamos assim, realizar algo de bom em prol dos outros. Não apenas ser feliz, mas fazer feliz. Fazer o outro feliz. Porque Chico Xavier dizia algo interessante, que uma das coisas que deixava ele muito em paz era a paz que ele conseguia trazer para o outro. Uma palavra de conforto, um auxílio, um alimento, algo que ele fazia que auxiliava. E ainda hoje ele faz isso conosco, né? E ele disse, e isso é verdade, carregava nele essa energia, fortalecia ele. É muito importante ficarmos atentos a isso. Como é que eu estou agindo? Como é que você está agindo? No meu dia a dia, eu estou aproveitando a minha fala, a minha facilidade de falar, de escrever, de redigir, a quantidade de pessoas com quem eu interajo nas redes sociais. Eu tenho procurado estimular bons pensamentos, motivar, ou eu estou embarcando naquela onda negativista de que não tem jeito,
que o mundo está perdido. Quando alguém disser para você que o mundo está perdido, pense assim. Quem diz que o mundo está perdido é porque a pessoa está perdida no mundo. Porque o mundo tem governo. Quem sabe da governança de Jesus não teme. Com ele no leme, não tem nada a temer. O que nós precisamos fazer é nos adequar a isso. Para poder o quê? Mesmo tendo que reparar dificuldades que nós fizemos nessa vida e em outras, nós podemos ser consolados. Porque aí vem a terceira pergunta que nos movimenta o raciocínio. Quais são os aflitos que serão consolados? Porque se eu for ler literalmente, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Porque o que eu posso imaginar, bom, todos serão consolados. E não é bem assim. É por isso que Kardec escreve junto com os Espíritos um dos capítulos mais extensos do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 5º. Logo em seguida vem um bem curtinho, que é o Cristo Consolador. Um outro capítulo fantástico, que a gente reservou aqui até uma mensagem do Cristo Consolador para a gente fechar o raciocínio. Então veja, Kardec busca justamente essa bem-aventurança e ele destrincha ela. É muita coisa. Se você pegar, né, se chegar em casa, eu estou com ele aqui também, se você chegar em casa e observar, o meu é esse aqui, não sei qual é o seu, o meu evangelho é esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Dá para ver aí, né? Bom, esse evangelho, Kardec traz uma enormidade de coisas. Vários itens. Bem sofrer, mal sofrer, o mal é o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, morte prematura, se fosse homem de bem teria morrido, tormentos voluntários, desgraça real, melancolia. Tópico, se você buscar sobre a aflição, aqui tem. Tanto é que ele, inclusive, coloca as bem-aventuranças aqui, conectadas, junto ao bem-aventurados aflitos, para tratar do problema da aflição. E aí, o que nós reservamos aqui para a gente entender bem? Serão todos os aflitos consolados? Todos serão consolados? Como é que é isso? Bom, no dizer de Kardec, na orientação junto com os Espíritos, quando ele vem tratar do item, para você localizar isso se você estiver acompanhando, do item 18, o item 18, quando ele traz o bem sofrer e o mal sofrer. Ó, já está dizendo. Bom, tem gente que sabe sofrer, tem gente que não sabe. Quem sabe sofrer, ou seja, passar pela dificuldade e buscar vencê-la é uma coisa. Quem não sabe fazer isso, pode passar por dificuldades desnecessárias, que não precisaria passar. E aí, está aqui. Bem sofrer e mal sofrer. Depende da minha postura diante da situação. Como é que eu reajo? E aí me permite, eu me lembro de uma história, eu gosto dessa história, me permite eu contar rapidinho, bem rápido. Dá tempo, né? Luciana até vai me dizendo aí quanto é que é o tempo. É 1 hora, né, Luciana? Nós estamos aqui com 43 minutos, ainda temos 17, não é isso? Se eu estiver errado, me diga aí, bota aí no chat, que eu já aparece aqui, eu leio rápido, já fico sabendo. Há uma história interessante de uma jovem que tinha os seus 13, 14 anos de idade e chegou em casa chateadíssima, veio da escola com raiva. E a mãe, toda mãe, né, é atenta, né, uma ou outra que é desatenta, mas normalmente a mãe é atenta, viu o comportamento da filha chateada, chamou ela: filha, o que está acontecendo? Eu estou muito chateada, estou com raiva de todo mundo e tal. Por quê? E de mim também. Por quê, minha filha? Mãe, 3 coisas eu vou dizer à senhora que eu tive raiva. Primeiro, eu pensei que a prova de hoje era a prova de história. Estudei para história. Anotei errado. A história é amanhã, hoje é geografia. Não estudei nada de geografia. Vou tirar nota baixa. E amanhã, minha filha, aí essa foi pesada. Mas diga mais. Bom, a senhora viu, né? Cortei o cabelo. Que não ficou essas coisas todas. Não, minha filha, ficou bonito. Não, ficou não, mãe. A senhora é mãe, filha. Tá bom, fale. Olha, cheguei na escola, as meninas ficaram brincando, tirando onda comigo. Todo mundo, sabe, me colocando como objeto de gozação. Eu fiquei muito chateado. Ninguém gosta de ser gozado pelos outros. É bom rir com a gente, não da gente. Aí, e o que mais, minha filha? Lembra do Pedinho, mamãe? Aquele que eu tava paquerando, a gente já tava quase namorando. Tá? Disse que não quer nada comigo não, porque eu cortei o cabelo e o pessoal tava tudo meio objeto de gozação. E ele não queria estar nesse meio, não. Aí a mãe disse: minha filha, realmente não foi uma situação difícil que você está passando. 3 coisas trabalhosas. Olha, uma lição logo de mãe.
ela não diminuía os problemas da jovem para poder consolar. Não, ela compreendeu que no ângulo dela, aqueles problemas eram grandes. Para elas eram. Então não adianta diminuir o problema do outro para poder consolar. Não. Você pode mostrar um outro ângulo, é diferente. Você observa a situação, ouve, curso de escutatória, como diz Rubem Alves, ouvir, escutar, guardar informação e auxiliar dentro do que pode, dentro do que já sabe que pode fazer. Então, a mãe dela disse, olha minha filha, vamos lá na cozinha. Olha a vivência da mãe. Ela não foi só falando, ela disse, vamos vivenciar a situação. Levou a filha para a cozinha. Botou no fogão 3 panelas com água. 3 panelas com água. Ligou o fogo das 3. Começou a água a esquentar. Pegou um ovo. Filha, tá vendo esse ovo? Ele é duro por fora, né? Por dentro ele é molinho. Repare só, vou botar aqui depois a gente vê. Aí botou na água. Deixou a água quente. Pegou a cenoura. Tá vendo, filha? A cenoura é dura? É dura, é. Repare só, botou na água quente. E lá onde tinha água quente, a última água quente, a última panela, ela pegou um pouco de pó de café e botou. E a filha ficou observando mais a mãe. Quando a água esfreveu mesmo, ele desligou o café, desligou a cenoura, desligou o ovo. Agora vamos examinar, filha. E a filha sem entender, meu Deus, o que é que essa mamãe quer dizer? Só olha. Filha, preste atenção. O ovo, ele era duro por fora, mas era mole por dentro. Não é? Representa aquelas pessoas que têm aquela aparência mais dura, mas eram suave por dentro. Mas com a água quente, com a dureza da vida, passou por dificuldade, agora bateu, levou. Vem a grossura, começa a endurecer o coração. A segunda pessoa é aquela cenoura, que era firme, dura, mas a água quente da dificuldade, dos problemas da vida, ela ficou mole. É aquela pessoa, filha, que não consigo não tem jeito, está todo mundo dizendo isso, então deve ser verdade, não sei o quê. Tá vendo, filha? A filha ficou ela atenta assim. E essa última filha, essa aqui, que é a mamãe? Essas são aquelas pessoas que fazem diferente. Como assim, mãe? Observe que eu botei um pó de café. Você é capaz de botar um pó de café na sua boca? Não, mamãe. Mas aqui, dentro da água, se eu mexer, pode até sem açúcar, você ainda pode conseguir tomar. Por quê? Porque ficou algo melhor. Aqui representa aquelas pessoas que passam pela dificuldade da vida, pela água quente dos problemas. E ao invés de se esmorecer, ficar molinho ou endurecer com as outras pessoas, ela passa a fazer algo melhor. Ela transforma essa dificuldade em algo melhor, em algo que ela pode apreciar. Isso, filha, é saber sofrer. Isso é saber vencer o problema. E aí Emmanuel, né, nos diz que nós devemos evitar de esterilizar o sofrimento. O que é esterilizar o sofrimento? É perder o crédito do sofrimento. É começar a se lamentar, criticar os outros, achar falha e causa nos outros, quando poderia e deveria enxergar de que, olha, existe uma lei de justiça, de amor e caridade, que resume todas as leis, está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Lei de justiça, amor e caridade. Justiça é o respeito ao direito dos outros. Então, eu preciso respeitar o direito dos outros como eu quero ter respeitado os meus. O amor é energia para construir o bem. E a caridade é esse amor em ação. Então, essa lei exige que eu me movimente, que eu não fique parado, que eu busque daquele amor que vai cobrir a multidão de erros que eu cometo. Com a capacidade de fazer como diz Joana de Ângeles, de voltar para o caminho do bem, do mesmo jeito que eu me afastei. Joana de Ângeles, no livro Rejubila-te em Deus, falando de culpa e arrependimento, ela nos mostra que nós não devemos estar nos torturando com culpa. Culpa pode, inclusive, atrair espíritos que querem nos obsidiar. Se a gente persistir no pensamento assim. Não. Assume o erro. Busca aquilo que Kardec disse. Se arrepende. Busca reparar. E deixa que a expiação seja compensada pela boa ação. Pela atitude do bem. Mas não ficar se torturando. Deve voltar para o caminho do bem do mesmo jeito que saiu. Essa é a proposta que Joana de Ângeles nos faz para nós alcançarmos um estágio diferente, uma compreensão diferente do sofrimento. Porque aí eu estarei
agindo no bem. E quando eu ajo no bem, eu começo a ir além do meu sofrimento. Quando eu não fixo só em mim, quando eu olho que existem pessoas do lado passando por maior dificuldade, eu cuido dos meus problemas, eu dou atenção a mim, devo dar atenção a mim, mas eu lembro que existe, inclusive na minha casa, na minha família, seja a casa de dentro da família, o lar, a casa, digo, material falando, seja a casa, a família toda. Pode ter pessoas passando dificuldade e eu preciso ter a capacidade de olhar para elas também, né? De verificar o que está acontecendo com elas, porque às vezes pode ser que uma palavra minha, né, pode auxiliar alguém. Quantas vezes você não recebe no WhatsApp pessoa perguntando isso, perguntando aquilo, e às vezes a gente responde de qualquer jeito? Não, para. Pode ser que aquela frase sua, aquela mensagem, aquele momento que você deu à pessoa, gravou um áudio, sabe, com sentimento, com vontade que o outro se sinta bem, quem sabe naquele momento você não estaria, ou eu também, nós não estaríamos fazendo o bem, tão simples, tão pequeno, mas tão importante. Não são as grandes ações que fazem as grandes transformações. São as pequenas ações diárias que nos fazem isso. É por isso que Emmanuel, em uma mensagem que nós vamos trazer aqui, no Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho de Mateus, né, você está vendo aí, né, é essa coleção que a FEB editou, né, que pega todos os evangelhos e reuniu as lições de Emmanuel. Né? Está publicado em outros livros? Está. Essa aqui mesmo já foi publicada no livro Paz e Libertação. E essa mensagem é interessante que ela nos recomenda, Emmanuel, comentando justamente esse parágrafo que nós estamos falando, esse parágrafo nesse versículo, né? Porque você sabe que o tema de hoje é Bem-aventurados os aflitos. Mas ele completo é bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Isso está no capítulo 5, versículo 4 do Evangelho de Mateus. Está lá, se você quiser consultar. Emmanuel pega justamente esse conteúdo, tá? E faz vários comentários, ele elabora várias mensagens em cima só dessa mensagem. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. E nós separamos uma das mensagens, cujo nome é Examina a própria aflição. Examina a própria aflição. Emmanuel diz assim: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Olha, para que a minha inquietude não se transforme numa tempestade emocional, onde eu perca o controle de mim mesmo e comece a agir por impulso, seja por impulso que veio pela mídia, pelas redes sociais, seja por impulso meu mesmo, e eu influencie, porque a tempestade, ela tem um poder destruidor. Claro, Kardec ensina isso na lei de destruição do Livro dos Espíritos, que a destruição, ela tem o seu poder renovador, serve para renovar. Mas eu não preciso ser a causa daquela destruição. Porque disse Jesus, é necessário que venha o escândalo, mas ai de quem e por quem vem o escândalo. É bom que a gente não seja a causa do sofrimento do outro desnecessariamente. Então Emmanuel diz assim: todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. Veja, ele vai fazendo essa relação. Então, por exemplo, quem comete um crime, ninguém viu, mas a lei de Deus está atenta a você e a mim. Quando a gente comete qualquer crime, e crime é qualquer atitude contrária à lei do amor. A lei de justiça e a lei de caridade, que resume todas as leis. Qualquer atitude minha contrária a isso, qualquer atitude que não seja do bem, é um crime. Não um crime que é tipificado no Código Penal brasileiro, não. Um crime no sentido de infração da lei de Deus. Essa infração minha, ela fica registrada em mim, na minha própria consciência. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que expurgar, eu vou ter que me reajustar diante da lei de Deus através do bom comportamento, da mudança para melhor, através de atos de amor, para superar dificuldades. Mas muitas vezes eu preciso passar por aquela dificuldade para me desestimular e não fazer mais ninguém passar. E aí é a expiação, como nós já falamos antes.
Então, o que é que ele diz? O remorso é a aflição de quem comete o crime. Porque, mas fulano tal não tem consciência, está fazendo... Não. No tempo certo, no momento certo. Seja até depois de uma crise de loucura. Porque a loucura também é curativa num grau extremo. Quando alguém chega ao desequilíbrio total da loucura, é porque ela não tem mais condição de manter-se no crime como ela se mantinha, seja nessa encarnação ou em outra. Vai chegar um momento que a lei de Deus, o remorso, a força da lei, da atitude correta, vai forçar a pessoa a mudar. E o remorso é uma aflição para quem comete crime. Então, como é que faz para não se afligir com remorso? Não cometer crimes, agindo bem. E diz Emmanuel, o fanatismo, a aflição do fanatismo chama-se intolerância. Então, a pessoa que é intolerante se torna uma pessoa fanática. Mais cedo ou mais tarde ela vai se afligir, porque a lei voltará para ela esse comportamento. A aflição da fuga chama-se covardia, e ele vai citando várias. Não vou citar todas, você pode inclusive pesquisar, ler depois, está lá. Procure essa mensagem, examine a própria aflição. Eu queria trazer para mostrar para você o que Emmanuel está querendo dizer. Que a cada comportamento nosso corresponde ou bem-estar ou mal-estar. Ou comportamento de calmaria ou de aflição. Sempre vai ter o meu dedo na dificuldade que eu passo. Sempre. Por isso que ao invés de reclamar para o outro, é dizer assim, meu Deus, o que foi que eu fiz dessa vez? Seja nessa encarnação, o que é que eu preciso mudar? Examinar a própria aflição e examinar para si mesmo. Por isso que Emmanuel diz assim, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Não, mas só a pessoa perdeu o emprego, só fez igual ao outro. Não, tem uns que perdem o emprego e fica para baixo, desanimado, que é uma falta diante de Deus, né? Ainda é compreensível por causa da fraqueza humana, mas é uma falta, o desânimo. Porque o desânimo é, digamos assim, a falta de confiança em Deus, porque Deus provê, Deus proverá, sempre. Então, uma sofre e a outra não sofre. Passou dificuldade, perdeu o emprego, nada, eu vou batalhar. Eu vou vender mercadoria, eu vou me capacitar para outro emprego. Bom, busca se esforçar. Fazer o melhor com o que tem. E Emmanuel diz, e isso é interessante de ficar atento. É o último parágrafo que eu vou ler para guardar para a gente. Os corações unidos ao sumo bem, olha, os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. Suportar as aflições menores do dia a dia, da nossa estrada diária, é evitar aflições maiores na vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, nosso dia a dia, sem destaque para ninguém, conseguem receber e acumular em si mesmo os talentos de amor e paz, reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando anunciou no Sermão do Monte, a divina promessa, bem-aventurado os aflitos. E Kardec, com os espíritos, ele traz, é interessante isso, Kardec traz para nós, já no final, é bom, interessante fazer essa colocação, para a gente ficar atento aqui. Olha, praticamente no final do capítulo, vou pegar aqui para vocês, Kardec diz assim, ó, aqui, perdi aqui a marcação, não há problema não. O que ele quer dizer, eu vou dizer para você mesmo, depois que eu não encontro, não há problema, eu perdi a marcação aqui. Kardec diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é o mesmo que dizer, bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, de provar a perseverança no bem, de provar a confiança em Deus. Por quê? Porque fé é força espiritual. É a força do Espírito que sabe da justiça e da bondade de Deus. Que sabe que a providência não desampara ninguém. O Espírito de verdade, no capítulo 6, logo depois do capítulo 5, traz uma mensagem que é a quarta mensagem, no capítulo Cristo Consolador. O Espírito de verdade, ele traz uma mensagem interessante,
que a gente precisa ficar atento para nós. Quando ele diz, um minutinho aqui, me perdoem, pronto, aqui. Porque saiu a folha, a gente marca, mas às vezes acontece, né? Faz parte, tem que seguir adiante. Eu marquei aqui, mas caiu a marcação. O que ele diz? Você pode verificar isso quando você chegar em casa, ou agora mesmo você pode verificar. Ele diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que ela pede. A humildade de pedir a Deus apoio, a força para passar dificuldade, a paciência, a coragem, ela será dada. Mas ele dá duas diretrizes, e aí eu vou concluir a nossa fala com essas duas diretrizes, que ele diz assim, que se a sabedoria humana reside nessas duas palavras, é a abnegação e o devotamento. A abnegação e o devotamento, diz ele, são uma prece contínua e tem um profundo ensinamento. A abnegação é negar a si mesmo no sentido de que não ser egoísta, não se colocar em primeiro lugar sempre, sabe? Buscar antes de tudo, inclusive isso é um item do homem de bem. Um dos itens do homem de bem. Uma característica é aquele que não pensa em si toda hora em primeiro lugar. Ele busca pensar nos outros. Isso é abnegação. E o devotamento, que é a dedicação sem interesse. Devotar-se a alguém, a uma causa. Alguém, por exemplo, que vive apoiando alguém que está doente, que vai na casa de uma pessoa. Quantas e quantas pessoas a gente não conhece que dá banho em idosos, em pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas que andam, sabe, distâncias de pé às vezes, para auxiliar aquele outro, né? Que convive com alguém que reclama o dia todo e tem a paciência de ouvir e não causar nenhuma polêmica, ouvir, aceitar e não se envolver com a energia negativa do outro, ao contrário, mentalizar e desejar o bem para ele. Então, o Espírito de Verdade está nos mostrando que ele diz assim: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Ela resume todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Que é bom deixar claro isso. Olha só, a caridade, ela é um combate ao egoísmo, porque você tem que abrir mão de alguma coisa para ser caridoso de verdade, desapegar-se. E a humildade, ela combate o egoísmo, o orgulho, porque você não se coloca acima nem abaixo de ninguém. Então, a humildade e a caridade, ela enfrenta os dois vícios maiores nossos, que é o orgulho e o egoísmo, como diz Kardec, como Jesus tanto a combatia. Então, concluindo, ele diz: o sentimento do dever cumprido dará repouso ao espírito e resignação. Então, será bem-aventurado, será consolado aquele que sabe sofrer. E saber sofrer, acima de tudo, é vencer as dificuldades, confiando em Deus, confiando em si mesmo e praticando o bem. Porque o amor é a força que governa o universo e deve reger a nossa vida. Já deu o nosso horário, vamos parar por aqui a reflexão. Peço desculpa, passou um pouquinho aí, 3 minutinhos, mas agradeço a oportunidade, espero ter sido útil essa nossa participação. Pois sim, Alonso. Agradeço a você pela oportunidade e vou solicitar que você possa finalizar com a prece. Ok. Vamos juntos. Bom, a prece que nós vamos fazer é aquela que foi anunciada por Jesus, que é mais completa, que está no Sermão do Monte. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Boa noite a todos.
Deus pela oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos e que possamos também acompanhar Alonso. Alonso também está com um programinha lá no Instagram, não é isso, Alonso? Obrigado, querido. Olha, nós temos um programa diário lá, que é o Papo de Espírita, das 19 às 19h30. Todos os dias, na verdade era eu sozinho, depois aí eu consegui formar um grupo. Todo dia é um apresentador diferente, é uma coisa diferente. Eu todo dia de quinta-feira, mas todo dia tem um apresentador diferente, levando o evangelho, música e poesia, todo dia. Tá bom? Obrigado aí, querida. Tá certo. Fique com Deus. Fique a Obrigada a paz. você.